Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e esse aqui é só um dos 18 mapas que eu fiz para revisar e resumir toda a Química Básica, que é o começo da Química Geral 1. Se você quiser ver a aula completa com todos esses mapas, mais aulas complementares aprofundando cada um dos pontos desse mapinha conceitual que a gente vai fazer, aulas de exercícios, todos esses links estão na descrição. E tem também o link mais atualizado se você for um professor ou for um estudante e quiser baixar esse mapa para você imprimir e estudar na sua casa de forma gratuita. Beleza? Todos os links na descrição. Vamos para o mapa? Beleza, agora a gente vai entrar nos mapas de separação de misturas. O primeiro mapa aqui, pessoal, ele é só uma apresentação dos diversos processos de separação de misturas, um exemplo e o que ele separa. Então, aonde que o método é baseado, o método de separação, geralmente, não sempre, o tipo de mistura que ele separa e um exemplo. Nos outros mapas, esses procedimentos vão estar mais claros, né? Aqui, por exemplo, tem um mapa com diversos processos, a gente já vai entrar nisso daí. Então, é legal você saber que tem os métodos baseados em algum princípio, né? Então, por exemplo, baseado na identidade visual, né, a catação, ou sei lá, separar o feijão da pedrinha. Aí a gente vai ter métodos baseados em tamanho, densidade, magnetismo, ponto de ebulição e volatilidade, solubilidade, ponto de fusão, se sublima ou não a pressão ambiente, e alguns considerando interações intermoleculares e solubilidade, que é o caso da extração e da cromatografia. Então, sempre tem uma propriedade física por trás, e no caso da extração e da cromatografia, também tem essa questão química das interações intermoleculares, que é muito discutida quando se aborda esses métodos, tudo bem? Então aqui a gente tem o tipo de mistura que é separada, né? Então, decantação. Pode separar sólido líquido, pode separar sólido gás, pode separar líquido líquido. Exemplo, água e óleo. Água e óleo é um exemplo líquido líquido, mas a gente tem outros exemplos aqui também para cada um desses tipos. A gente vai ver esses métodos de separação agora em detalhes mais para frente. Se você tiver alguma dificuldade, você pode olhar as minhas aulas da playlist de Química Básica, Química Geral, da aula 30 até a aula 40. São 11 aulas aí bem completas, com exercício, tudo para você ficar com dúvida. Então, beleza. Aqui as propriedades, né? Como o que baseia a separação. Então, o tamanho, essas roxinha claro aqui, é, métodos que se separam misturas, né, com duas ou mais substâncias ali presentes, baseadas na densidade. A gente tem todas essas aqui. Depois, métodos baseados na volatilidade, a gente tem esses três aqui: volatilidade, temperatura de ebulição, né? Não é só a volatilidade, é melhor pensar também em propriedade da ponto de ebulição. Métodos baseados na solubilidade, a gente tem essas duas aqui. Então, métodos baseados na solubilidade, a gente tem esses dois verdes e os dois amarelos, né? Cromatografia e estação aqui também baseia nisso, mas não diretamente, que é melhor você pensar que esses métodos se baseiam na interação intermolecular. Beleza, meu gato tá doido aqui. Olha ele aqui na câmera, tá doido. Então, beleza, né? Então, vamos ler os métodos aqui agora. Catação, baseado na identidade. A gente vai ver filtração simples e a vácuo e peneiração, baseado aqui no tamanho. Ventilação, flutuação, levigação utilizado no garimpo, decantação, sifonação, flotação, centrifugação e esse parzinho aqui do tratamento de água, coagulação e floculação, todos esses baseados na densidade. Separação magnética, né, é outra forma, baseado na característica magnética da substância. Destilação simples, destilação fracionada e evaporação, baseado na velocidade, na facilidade de uma substância evaporar, na temperatura de ebulição. Recristalização e cristalização a gente vai ver em par também, questão da solubilidade. Fusão fracionada e sublimação fracionada também, um que utiliza a sublimação e outro que utiliza esse derretimento, quando uma começa a derreter e a outra não. Beleza. Vamos entrar aqui nos mapas agora. De novo, né? Se você quiser ver esse começo com mais detalhes, aula 30 e aula 31. Então vamos começar aqui com algumas separações de misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas é aquelas que têm duas ou mais fases, beleza? Então tá aqui todo um resumo que você iria estudar e ver comigo em horas nas aulas 30 e 31, né? Com teoria e exercício. A gente vai começar aqui, né? 1, vim aqui, depois 2, 3, 4, 5, 6 e por último 7.
Então vamos ver como que é cada uma aí, fazer uma revisão rápida, um resumo por diagrama. Então, catação, ventilação e peneiração. Vamos ver as três aqui bem rápido. Se tiver uma mistura de feijão, pedras, areia e mato, né, que é bem comum, a pessoa colher o feijão e está com essa mistura aqui, é uma mistura heterogênea. A gente tem 4 fases. Fase do feijão, que tem uma propriedade, pedra, né? Então a gente pode pensar que tem 4 constituintes ali. O primeiro processo, peneiração. Coloca numa peneira, agita aqui a peneira para a esquerda, para a direita, agita, agita, agita. As partículas que têm menor tamanho, né, vão descer, provavelmente a areia. Então a gente remove a areia e descarta, porque não é interessante para a gente. Beleza, agora na nossa peneira, o que que a gente tem? Feijão, pedra e mato. Feijão, pedra e mato na peneira mesmo, você vai agora movimentar a peneira para cima e para baixo numa corrente de vento. Você pode ligar um ventilador, pode ser em algum lugar que está ventando. Subindo e descendo a peneira, o que que vai acontecer? Aqui a gente removeu na peneiração, que foi o processo 1 por tamanho. Aqui quando você ficar subindo e descendo, quando a graminha, o feijão e a pedra estiver lá em cima, o vento tem a capacidade de arrastar e remover o mato. Por quê? Porque ele tem aquela aerodinâmica que o vento consegue levar, né? Ele é menos denso. Então o vento vai remover o mato e o feijão vai subir e descer, a pedra vai subir e descer e a gente remove o mato. Esse mato pode ser descartado. Depois a gente pega essa peneira, joga no lado e vai ter pedras e feijão, faz a catação e separa manualmente as pedrinhas dos feijões e joga as pedras fora. Pronto, a gente tem o feijãozinho. Vimos peneiração, ventilação e catação. Olha que bonito. Levigação, pessoal. A levigação faz algo parecido com a ventilação, só que em vez de remover com fluxo de vento, remove com fluxo de água. Aonde que a gente tem a levigação? No garimpo. Então, os garimpeiros, né? Aqui está uma forma antiga de garimpo, né? Aqueles garimpeiros que o Bolsonaro, a extrema-direita, adora de ir lá em terra indígena, eles não fazem essa coisa bonitinha, simples, lá na beira do rio. Eles utilizam maquinários, bombeia milhares de toneladas de terra, lama, destrói rios, destrói vegetação. Não é só com essa bateia, mas eles também fazem uma coisa que é a levigação, só que de um jeito industrial, tudo bem? Então, no garimpo tanto antigo quanto no garimpo atual, é feita a levigação. Como que é feito isso? O garimpeiro, vamos ver na bateia, que é mais fácil de entender. O garimpeiro pega uma porção de terra com água, aquela lama. Naquela lama tem uns grãozinhos de ouro. Só que ele não consegue catar esses grãozinhos de ouro. E aí o que que ele faz? Ele adiciona o mercúrio e vai formar uma liga metálica com esses metais preciosos que tá ali. Então ele vai formar uma liga metálica com prata, com ouro que tiver ali. Essa liga metálica com mercúrio se chama amálgama. A gente já viu na aula de propriedades das substâncias que o mercúrio é tóxico, mata, é nocivo, ele é líquido à temperatura ambiente, ele bioacumula e causa diversos impactos, por isso que o garimpo mata, né? Ele bioacumula e é tóxico, forma as amálgamas, esse símbolo é para formar as amálgamas, e ele é muito denso. Então ele forma essa amálgama com ouro, é muito denso e ele vai para o fundo. Então aqui a gente tem o ouro com o mercúrio formando a amálgama no fundo da bateia, que é esse recipiente cônico, algumas pedras e passa o fluxo de água. O fluxo de água vai remover areia, vai remover pedra, vai remover as coisas, e lá no fundo da bateia vai ficar esse mercúrio muito denso, que as coisas densas vão para o fundo, né, por ser mais densa. O mercúrio com o ouro formando essa amálgama vai para o fundo, e o fluxo de água, parecido com a ventilação, remove areia e outros sedimentos. Então, essa é a levigação. No processo industrial, eles fazem isso em grandes máquinas que fica lavando o solo e jogando um monte de barro e aí fica revirando. Com o mercúrio é bem parecido, só que numa escala muito maior e polui numa escala muito maior do que uma simples bateia, que é esse instrumento cônico aqui de fundo chato. Beleza, agora a gente vai para a filtração simples. Vamos ver a filtração simples num resíduo doméstico aí. Óleo com farelo de fritura. Você fritou alguma coisa na sua casa, porque você não tem air fryer, que é muito mais saudável, né? Você fritou no óleo e ficou aquele monte de porcariada no óleo. Então, óleo com resíduos. É uma mistura heterogênea, né? Sólido, líquido, porque o líquido é o óleo e o sólido é aquele resto de alimento que está ali. A gente pode pegar um filtro de café, que vai ser o nosso papel de filtro, colocar aqui em algum instrumento cônico. Aqui a gente está utilizando coisas de laboratório, né? Suporte universal, Becker, a garra com o aro, né? Perdão, o garro aqui, a garra com aro.
e um funil de vidro e colocou o papel de filtro dentro. Na sua casa você faria com papel de café, por exemplo. E a gente vira essa mistura de óleo com resíduos aqui, os resíduos vão ficar no papel de café e lentamente, aí você deixa lá num canto por um tempão, lentamente o óleo vai descer e você vai ter o óleo limpo desses resíduos. Esse procedimento é a filtração simples. Você deve saber que isso daqui iria demorar muitas horas, tudo bem? Por quê? Porque o óleo vai descer bem devagar, né, viscoso, vai ficar aqui tudo empelotado, você vai ter que ficar erguendo esse filtro, mexendo para descer e coletar o óleo e guardar para você fritar de novo. Uma forma de acelerar isso é pela filtração a vácuo. Na filtração simples, isso, assim, nos exercícios nem sempre é uma coisa mais aprofundada. Mas na filtração simples, geralmente a gente tem interesse no líquido. Então, na filtração simples, o que eu coleto aqui no papel de filtro, eu quero descartar, porque esse resíduo vai estar cheio de óleo ainda. Geralmente, tá? Assim, 99% das vezes. Pode ter um exercício doido que não fale isso. Já na filtração a vácuo, que é mais rápido, a gente tem interesse no sólido. Então, em vez da gente usar aquele funil de vidro que só vai escorrer as coisas, a gente vai utilizar esse funil de Bittner aqui. E embaixo a gente vai ter um Kitasato, que é parecido com a vidraria anterior, que é o Erlenmeyer. Só que ele tem essa entrada aqui que a gente consegue puxar o ar com uma bomba de vácuo. E aí aqui dentro vai ter uma pressão reduzida que vai sugar o líquido. E ele vai sugar o líquido vai para baixo. A gente separou o sólido do líquido. Ele vai fazer isso de forma bem mais rápida, né? Que ele vai ficar sugando. Beleza, separamos o líquido do sólido. Na filtração a vácuo, a gente geralmente tem interesse no sólido, então a gente usa isso, por exemplo, na recristalização, que a gente vai ver mais para frente. Por quê? Porque o sólido que está aqui, ele, por exemplo, não vai ficar molhado. Se ele tiver molhadinho, o vácuo que está sendo feito aqui vai tirar essa água e vai deixar um sólido bem sequinho. Então, filtração a vácuo, geralmente a gente tem interesse no sólido, beleza? Então, ele acelera a filtração que é demorada, que é a pressão ambiente, porque aqui vai ter uma pressão reduzida. Essa vidraria chama Kitasato, beleza? Vamos continuar aí. Beleza, do 4 para o 5, agora a gente vai ver a flutuação. A flutuação a gente utiliza, por exemplo, para separar polímeros. Eu tenho polímero XYZ, polímero verdinho, polímero laranja e polímero branco. O polímero A tá aqui misturadinho, X, Y, Z, tá todos eles aqui, e eles formam uma mistura heterogênea trifásica. Tem a fase de um polímero verde, a fase do polímero laranja e a fase do polímero branco. Você vai falar, eu posso fazer catação e separar um por cada um aqui. Mas pensa isso aqui em escala industrial, pensa polímero bem pequenininho. Então a gente vai separar isso por flutuação. Como que funciona? A gente transfere ele para uma vidraria, que no caso o Becker, e eu adiciono um líquido com densidade intermediária, pelo menos 2 constituintes sólidos ali. Então, por exemplo, adicionei água. Adiciono água, o polímero branco, o polímero A, vai flutuar, porque ele é menos denso. O polímero X e o polímero Y, que são mais densos que a água, vai para o fundo. Foi para o fundo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso coletar com uma redinha, posso filtrar, posso fazer alguma coisa para eu coletar esse branco separado e descartar o líquido e ter o polímero X e o polímero Y. Como que eu separo o polímero X do polímero Y? Utilizando um segundo líquido com densidade intermediária aos dois. Só que esse líquido ele vai ter que ser mais denso que o líquido anterior. Por quê? Pensa que aqui a densidade é 1. Na densidade 1, os dois afundaram. Se eu utilizar alguma coisa com densidade 0,8, por exemplo, os dois vão continuar lá no fundo, vão continuar mais densos que esse líquido. Então eu posso usar, por exemplo, água com sal, que vai ter uma densidade maior. E aí o polímero verde vai flutuar e o polímero laranja, que ainda é mais denso que essa água com sal, vai continuar no fundo. Coleto laranja e aí eu coletei o polímero branco, o polímero verde, o polímero laranja. O que eu coletei primeiro tem densidade menor, que é o A. O que eu coletei aqui flutuando, o X, tem densidade intermediária e o laranja tem densidade maior de todas. E o líquido 1? O líquido 1 tem densidade intermediária entre A e X. E o líquido 2 tem densidade intermediária entre X e Y, para separar os dois. Beleza? Isso é a flutuação. Maravilha? Então, esse procedimento aqui, o pessoal gosta de chamar ele de flotação, mas eu não gosto porque não é a forma mais correta. Pode aparecer algum exercício que esse procedimento seja chamado de flotação, mas a flotação, como a gente vai ver, ela tem que envolver espuma, na verdade. A flotação verdadeira, ela envolve espuma, envolve bolhas de ar, a gente vai ver ela mais pra frente. Mas essa aqui seria a flotação tipo 1 com o nome meio errado. Eu gosto de chamar o nome interessante aqui para ela é flutuação, que você separa por um flutuar e o outro não.
beleza? Agora, do 5 para o 6, a gente vai ver outras separações de misturas heterogêneas muito importantes: a decantação e a centrifugação. A decantação ela é utilizada para separar misturas que têm duas fases ali bem nítidas para você, e ele pode separar misturas heterogêneas sólida, líquida, por exemplo, água e terra, e ele pode separar, por exemplo, água e óleo, que é uma mistura heterogênea líquido-líquido. Se você tiver água e terra, você deixa, ela está aqui sobre agitação, né? Você deixa ela decantar, deixa ela sedimentar, o sólido vai para o fundo, a água vai ficar aqui. Vai ter que esperar, vai demorar, mas aí o que, que você faz? Você vira esse becker devagarzinho, coleta o líquido que tem interesse, pode usar um sifão para coletar esse líquido, que é o sifonamento, pode usar uma bagueta para escorrer, então você pega o becker, encosta na bagueta, a água vai escorrendo, então você pode coletar esse líquido por sifonação ou por bagueta. A mistura líquido-líquido, ela vai formar duas fases da mesma forma. Você também pode coletar com um sifão, pode coletar com uma bagueta também, como a gente fez na sólido líquido. Só que a mistura líquido-líquido, geralmente, ela aparece aí pra gente nos exercícios nessa vidraria aqui muito importante que chama funil de decantação. Então eu tenho água com óleo misturado aqui, diversas gotinhas. Nesse sistema de água com diversas gotinhas de óleo, a gente tem duas fases ainda. Não é porque tem diversas gotinhas aqui que você tem diversas fases. Você tem a fase água e a fase óleo. Esperou decantar, esperou as fases ficarem nítidas, óleo e água. O que, que você faz? Decantou, formou as duas fases, você abre a torneirinha, vai descer, ó, até deixei um pouquinho de água aqui para facilitar. Vai descer o nível, você fecha a torneira e coleta a água. Essa interface aqui, se não for uma coisa cara, você descarta e depois você coleta o óleo por cima, porque essa torneira aqui vai estar tudo molhado de água. Se você abrir a torneira e passar o óleo aqui, ele vai encher de água de novo. Então, um líquido que está embaixo você coleta pela torneira, o líquido que está em cima você coleta por essa parte aqui de cima. Só curiosidades aí do funil de decantação, também chamado de funil de bromo. Então, se você estiver fazendo o seu resumo, bonitinho igual o meu aqui, você escreve funil de decantação, funil de bromo, beleza? Essa separação aqui de líquido-líquido, ela vai ser demorada. Então, se você misturar água e óleo e deixar esperar ela decantar, vai demorar muito. Tem como essa mistura água-óleo separar rápido? Tem na centrifugação. Então, se eu tiver água e óleo misturado muito bem, bate no liquidificador, vai demorar aqui muito para separar. Se eu pôr numa centrífuga, a centrífuga é esse equipamento aqui que você coloca as amostras e ele gira. Quando ele gira, ele aumenta a força gravitacional. Então, aqui, por que tem a formação das duas fases? Por causa das interações intermoleculares, porque um não é solúvel no outro, porque a água é mais densa, o óleo é menos denso, mas a água começa a ir para baixo e o óleo começa a ir para cima, porque eles sofrem ali, né? A velocidade que essas fases vão se formar depende da gravidade. Então, aqui está na gravidade normal, vai separar em minutos. Aqui na centrífuga, isso começa a girar e aí aumenta a força G. Então tem 10 vezes a força G, 100 vezes a força G. Como tem mais gravidade puxando, ele acelera essa sedimentação e essa decantação. Então a centrifugação serve para quê? Para acelerar a decantação de misturas líquido-líquido. E aquelas misturas líquido-líquido que a gente viu lá nas misturas, substâncias e misturas diferentonas, né? Leite, sangue, maionese, eu falei que elas eram misturas heterogêneas com uma estabilidade muito grande. Então, o sangue, ele é uma mistura heterogênea líquido-líquido. E tem outros gases aqui, tem várias coisas. Essa mistura líquido-líquido vai se separar em plasma, leucócitos e hemácias se você deixar no tempo? Vai, mas vai demorar muito. Maionese vai se separar em óleo em cima e água embaixo? Vai, mas vai demorar muito. Leite, mesma coisa. Então, esses coloides, as suspensões, lembra? Água e terra é uma suspensão. Rapidamente ela já vai para o fundo. Sangue, leite, maionese são coloides. Essas partículas que estão ali no líquido, elas são muito pequenininhas, ela tem ali uma escala específica para ser classificada como coloide, tem uma estabilidade adicional, e para você separar em fases nítidas os constituintes de um coloide, líquido-líquido aqui, né? A gente usa a centrifugação. Por exemplo, no sangue, para obter plasma, leucócitos e hemácia, a gente faz a centrifugação. A centrifugação, você pode colocar aí no seu resumo também, ela é utilizada as ultracentrífugas para produzir urânio enriquecido. Então tem o urânio 235, tem o urânio 237, eles têm massas diferentes,
o 235 e o 237. Os grãozinhos ali do mineral vai ter densidade diferente, né? Então, óleo e água tem densidade diferente, plasma e massa tem densidade diferente, o urânio 235, urânio 237, ele vai acabar tendo densidade diferente. Na ultracentrífuga, alguns países fazem isso para enriquecer o urânio. Também é uma forma de usar centrifugação. Então, tá aqui, revimos separação de misturas heterogêneas, sólido-sólido, da amálgama, né? Sólido-sólido, sólido-líquido aqui no óleo de soja, sólido-sólido-sólido aqui dos polímeros, sólido líquido da areia, sólido líquido líquido do óleo com a água, líquido líquido no sangue, com gases também dissolvidos. Então, aqui, diversos processos que você pode ver melhor nas aulas 30 e 31 com exercícios, beleza? Vamos para o próximo?